no livro de Provérbios, esse livro que nós temos estudado já há bastante tempo. Estamos chegando ao final. A previsão é que até o final desse semestre, talvez um pouquinho mais apenas, a gente encerre esse livro que tanto tem nos abençoado, nos instruído no caminho da sabedoria. E hoje nós estudaremos o texto que está em Provérbios, capítulo 26, a partir do verso 12. Então abra comigo em Provérbios 26, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Vamos ler mais uma vez. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos ao Senhor por meio da Tua palavra e clamamos pela ação do Seu Espírito Santo, para que pelo Seu intermédio sejamos instruídos pela Tua sabedoria, ó Deus. Nem eu tenho qualquer capacidade de ensinar quem quer que seja, nem qualquer alguém aqui tem capacidade de entender, ouvir e compreender a respeito da vida e da sabedoria, se não for pela Tua ação em nós. Então nós somos completamente dependentes do Teu milagre, mais uma vez entre nós, que coloca as sagradas palavras dentro do nosso coração. Não queremos entender apenas intelectualmente aquilo que o Senhor nos deixa, mas clamamos que sejamos verdadeiramente edificados, transformados e moldados de acordo com a Tua palavra. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje nos coloca diante de dois tipos de tolos. Se você prestou bem atenção no nosso texto, Salomão coloca ao seu filho dois tipos de tolos, dizendo que há um tipo de tolo, que ele é melhor do que o outro tipo de tolo. Esses dois tipos de tolos podem ser definidos como: o primeiro, como o tolo que ele é sábio aos próprios olhos. Em outras palavras, é o tolo que não sabe que é tolo. É o louco que pensa que é sábio. É aquele que é maluco, mas ele tem uma opinião diferente a respeito de si mesmo. E o outro tolo, esse segundo que Salomão coloca diante do seu filho, é esse tolo que, apesar da sua tolice, a despeito da sua tolice, ele sabe que é tolo. Ele tem consciência da sua tolice. Ele é tolo, mas se há algo de sábio nele, é que ele sabe que não é sábio. Ele sabe que é tolo. E a conclusão de Salomão é: há mais esperança nesse segundo do que no primeiro. Aquele primeiro tolo que pensa que não é tolo, que pensa ser sábio, esse está perdido, não há qualquer salvação para ele. Mas, por outro lado, esse segundo, que é tolo e sabe que é tolo, há mais esperança para ele do que há o primeiro. Essa ideia dessa pessoa que não sabe nada e sabe que não sabe nada, como sendo uma qualidade melhor do que aquele que pensa saber alguma coisa, é muito perceptível principalmente aos professores. Se você é um professor ou se já tentou ensinar algo a alguém, sabe que é muito mais fácil ensinar alguém que sabe que não sabe nada do que aquela pessoa que pensa que sabe alguma coisa. Eu me lembro quando eu ainda era garoto e cheguei numa aula de natação, e eu já nadava há bastante tempo, e chegou ali uma garota, por volta dos seus 10, 12 anos, e ela estava completamente envergonhada, porque ela não sabia nadar nada. Ela não sabia absolutamente nem o primeiro método de natação que toda criança aprende, que é o cachorrinho, né? Nem o cachorrinho ela sabia fazer. E ela estava completamente envergonhada. E ela chegou no professor dizendo: professor, eu quero ir embora porque assim, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. E eu lembro de assistir um pouco aquela cena e o professor dizendo para ela: deixa eu te falar uma coisa, você está vendo aquele rapaz ali que está se debatendo na água? Apontou ali para um rapaz que estava nadando. Você está na frente dele. Você já sabe mais do que ele. E ela ficou sem entender, mas como assim? E ele disse: porque ele pensa que sabe nadar. E isso me torna um professor ineficaz. Porque aquele rapaz, ele pensa que sabe nadar, e aí ele não presta atenção no que eu ensino para ele. Ele não valoriza o que eu falo para ele. E se torna muito mais difícil ensiná-lo a nadar do que a você que nem sequer ainda caiu na piscina. Mas o fato de você já saber que não sabe, me mostra que você vai ouvir o que eu vou te dizer. Você vai valorizar as minhas palavras.
Então veja, você está na frente de alguém que pensa saber alguma coisa, mas que na verdade não sabe absolutamente nada. Apesar de você não saber nadar, você já está na frente daquele que sabe um pouco, mas sabe errado. E a frase que aquele professor falou para ela que me marcou foi que é mais fácil construir do zero do que destruir para reconstruir novamente. Ou seja, uma pessoa que sabe que é tola, uma pessoa que não sabe nada, mas tem consciência disso, é muito mais fácil de ensinar essa pessoa daquela que aprendeu errado e que pensa que sabe alguma coisa. E isso é verdade em natação, mas é verdade em aulas de piano, em aulas de inglês ou futebol. Isso é verdade na teologia, e isso é verdade na vida. Aquela pessoa que pensa que sabe, ela se torna muito mais difícil de ser alcançada do que aquela pessoa que não sabe nada, mas assume que não sabe nada. Assume a sua própria tolice, assume que ela precisa de ajuda para sair desse estado inicial. E o texto de hoje nós falaremos um pouco sobre isso. E essa ideia da pessoa que é sábia aos próprios olhos, que pensa saber, mas de fato não sabe, é o que nós poderíamos chamar de auto-engano. E essa é a palavra do dia. Auto-engano. Auto-engano é a característica daquele que pensa ser algo que na verdade não é. Que racionaliza suas qualidades e defeitos, e ao final tira uma conclusão diferente da realidade. Que todos ao seu redor veem uma coisa, mas que ela se auto-engana. Ela pensa ser algo que não é. Talvez a maior experiência humana para que você comprove o auto-engano na sua vida é o espelho da academia. O espelho da academia, ele tem um poder mágico. Na verdade, é um truque, né, dos vendedores de espelhos e, obviamente, dos donos de academia, que, de repente, os espelhos que ficam lá à disposição, eles têm um poder de estreitar a imagem horizontal para que você pareça mais magro do que de fato é. E eles têm um poder de esticar na vertical para que seus bíceps pareçam maiores e você também pareça mais alto. Vejam como na academia as pessoas, muitas delas gastam mais tempo se olhando no espelho do que propriamente se exercitando, que deveria ser o propósito inicial. E aí quando chegam em casa, ela fala, nossa, mas eu achei que eu estava melhor. Eu parecia mais bonito no espelho da academia. Vejam, na verdade o que esse espelho está fazendo é a cultura do auto-engano. De você olhar para o espelho e ver ali uma imagem refletida que não é a imagem real que todos veem em você. Mas você gosta de acreditar na imagem que aquele espelho te demonstra. Todo mundo sabe que aquele espelho é adulterado. Todo mundo sabe que aquele espelho não pode ser levado como uma prova final da sua imagem. Mas a gente gosta de olhar. A gente gosta de se ver e acreditar que de fato a gente é aquela pessoa que a gente gostaria de ser. Mas isso é a maior loucura. Porque quando a gente acredita numa imagem falsa, a gente deixa de buscar o caminho para se tornar a pessoa que nós deveríamos ser. Perceba que aqui nesse trecho de Salomão, nesse verso que nós lemos, há uma diferença fundamental na forma como Salomão geralmente escreve os seus provérbios. Isso porque Salomão, de forma majoritária, sempre coloca diante de nós a comparação de um tolo com um sábio. Ele compara alguém que é louco com alguém que é sábio. Mas aqui, especialmente nesse texto, Salomão não compara um tolo com um sábio, mas ele compara um tolo com outro tolo. Mas ele está dizendo, mesmo entre os tolos, há um tolo que é mais sábio do que outro. Há um tolo que é melhor do que o outro. Então vejam que o meu propósito hoje com vocês, não é que vocês saiam daqui com a conclusão se você é sábio ou tolo, mas que tipo de tolo você é. Qual dos dois tolos você é e que tipo de tolo você deseja ser? Sendo o primeiro o tolo auto-enganado e o segundo o tolo autoconsciente da sua condição. Esse tolo que sabe que é tolo, mas porque é consciente de que é tolo, ele busca ajuda, busca auxílio e busca sabedoria. Por isso Salomão está dizendo, há mais esperança para o segundo do que para o primeiro. O que eu quero fazer com vocês hoje aqui é uma breve teologia da tolice.
Eu quero estudar com vocês o que é a tolice e como que a tolice entrou no mundo. E nada melhor para fazermos isso do que abrirmos a nossa Bíblia lá na primeira página, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós estamos aqui diante do retrato da criação dos homens, da criação da humanidade. E o que nós lemos é que nós, ou melhor, Adão e Eva, como os primeiros pais da humanidade, eles foram criados à imagem de Deus. A existência de Adão e Eva está diretamente conectada à existência de Deus. Eles são gerados de Deus, formados pela mão de Deus. De toda a criação, Adão e Eva ocupam um lugar especial de toda a criação. Enquanto Deus cria os animais, as plantas, os oceanos, somente aos homens é dada essa característica de refletirem a própria imagem de Deus. Vejam que Adão e Eva são formados à imagem e semelhança do próprio Deus, refletindo assim em suas próprias vidas a divindade de Deus neles. Deus cria Adão e Eva de forma perfeita, pura, justa, como detentores da imagem de Deus na vida deles. Então, diante dessa criação, diante do homem e da mulher, Deus estabelece com eles o que é chamado de um pacto de obras. Veja comigo no capítulo 2 agora, a partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus faz esse pacto com Adão, esse pacto de obras, em que eles são colocados no jardim do Éden e eles podem usufruir de toda a criação. Vejam que o chamado é para que eles comam de absolutamente todo o fruto que há ali no jardim, com exceção de um fruto. E como é chamado esse fruto? Não é maçã. O nome desse fruto é o conhecimento do bem e do mal. O que Deus está dizendo para eles é: não experimentem do conhecimento do bem e do mal. Todo o conhecimento que Adão e Eva tinham do bem e do mal era um conhecimento que era ancorado no próprio Deus. O próprio Deus lhes informava o que era bom, justo, belo. E Ele está dizendo: não se atrevam a conhecer por si mesmos o bem e o mal. Não tomem desse fruto. Não queiram por si mesmos comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas como sabemos, a tolice entrou no mundo. Veja comigo agora no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido,
e ele comeu. Perceba, irmãos, que Satanás, como enganador, por meio da serpente, entrega uma mentira embalada de verdade. Ele diz: olha, Deus não quer que vocês comam, porque eles sabem que quando vocês comerem, vocês serão sábios. Vocês serão verdadeiramente sábios, porque os olhos de vocês serão abertos. Vocês terão liberdade. Vocês não precisarão mais de Deus para conhecerem o bem e do mal, mas vocês mesmos poderão ter acesso direto ao bem e o mal. E tendo acesso direto ao bem e o mal, vocês serão como Deus. Essa promessa então gera cobiça no coração de Eva, que toma o fruto e dá ao seu marido. A promessa que a serpente dá a Eva de se rebelar contra a ordem criada de Deus é uma promessa de que eles seriam autônomos e não precisariam ser mais dependentes de Deus para conhecer a verdade. Eles mesmos seriam a própria referência da verdade. Vocês entendem? Até aquele momento, Adão e Eva tinham a sua própria identidade conectada ao seu Criador que os fez. Eles eram dependentes dele. Mas no momento em que Adão e Eva comem do fruto e que eles se tornam conhecedores do bem e o mal, eles já não tinham essa necessidade do Criador lhes informar o que era bem ou mal, mas essa ilusão de que eles poderiam conhecer a verdade a parte do Criador, a parte de Deus. Eles poderiam encontrar a verdadeira liberdade, o verdadeiro conhecimento, não mais em Deus, mas de forma autônoma, de forma livre. O que a serpente promete para Eva é uma emancipação de Deus, é uma liberdade de Deus, é uma forma de encontrar sabedoria à parte de Deus. E de certa forma, é isso mesmo que acontece. Leia comigo o verso seguinte, agora o versículo 7 do capítulo 3. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. De fato, irmãos, os olhos de Adão e Eva foram abertos, assim como a serpente disse que aconteceria. De fato, Adão e Eva tiveram seus olhos abertos, mas não da forma como a serpente havia prometido. A ideia é que uma vez que os olhos deles fossem abertos, que eles fossem emancipados de Deus, libertos de Deus, eles encontrariam verdadeira alegria, verdadeira liberdade. Eles não dependeriam mais dessa ideia de um Deus criador, mas eles poderiam de forma autônoma encontrar alegria, vida e verdade. Mas o que acontece imediatamente quando os olhos deles são abertos? Eles sentem vergonha. O primeiro resultado prático da abertura de olhos de Adão e Eva não é alegria, liberdade, mas é vergonha. Eles não eram mais inocentes, eles pecaram. E a sua inocência, a sua queda da inocência, a perca da inocência, fez com que eles não se sentissem mais à vontade quando estavam nus. Vejam que eles já estavam nus antes do pecado. E aquilo nunca foi um problema. Mas uma vez que eles perderam a inocência, uma vez que eles se rebelaram contra Deus, uma vez que a maldade e a cobiça entraram no coração deles, eles agora sentem vergonha. Eles agora veem o pecado que está ao redor dele, e a vergonha é essa experiência única da humanidade caída. Irmãos, animais não sentem vergonha. A criação não sente vergonha. A vergonha é a experiência que só a humanidade sente, porque nos lembra da nossa incompatibilidade com o que é justo, bom e correto. É por isso que quando Adão e Eva pecam e têm os seus olhos abertos, o primeiro efeito prático disso é a vergonha. É a vergonha porque o seu estado já não é mais esse estado de pureza, de justiça e de beleza, mas é um estado de queda, é um estado de tolice. Eles se emanciparam de Deus, eles quiseram fugir de Deus, de ter a sua própria identidade não mais fundada em Deus, mas neles mesmos, e agora o resultado, como eu disse, não é alegria, mas é vergonha. Nas palavras de Bavinck, a vergonha demonstra a desintegração da existência humana, a desarmonia da vida humana,
a distância entre o que a pessoa deveria ser e o que ela realmente é. Eles sentem vergonha, porque quando olham para eles mesmos e para o outro, eles veem que eles já não estão mais naquele estado perfeito o qual foram criados. De fato, irmãos, o primeiro efeito prático é a vergonha. Mas há um segundo efeito prático da queda. Porque da vergonha, imediatamente, o que acontece aqui, como nós lemos no versículo 5, há uma tentativa humana de esconder a vergonha. Eles perceberam que estão nus, eles caem em vergonha, e qual que é a primeira solução? Vamos tentar dar um jeito. Vamos tentar então cobrir a nossa nudez. Vamos tentar remediar a nossa queda. E aí diz então que imediatamente eles colhem e cosem folhas de figueira para fabricar as primeiras roupas da humanidade. Vejam, irmãos, que imediatamente após a vergonha, há uma atitude de tentar resolver os nossos problemas. E tentar pelos nossos próprios métodos colher folhas para tampar quem nós somos. E tentar de alguma forma sair livre pelo jardim, como se nada tivesse acontecido. Eles tentam esconder a sua própria nudez. Como eu disse, Adão e Eva já andavam nus antes da queda e não sentiam vergonha. Mas uma vez que eles transgrediram a ordem de Deus, eles perderam as vestes de justiça que Deus havia criado. E agora eles precisam arrumar vestes de folhas para tentar esconder a sua nudez. Irmãos, as nossas roupas, elas são uma memória da nossa queda. As roupas que nós usamos em nosso dia a dia são a herança que nós recebemos de Adão e Eva. Por mais bonitas que as suas roupas podem ser, elas são uma herança maldita da queda. Porque ela só é necessária porque nós rompemos a nossa relação com Deus. Porque não há mais justiça em nossos olhos, mas há pecado, a maldade, a cobiça. É que nós precisamos nos cobrir, que nós precisamos esconder a nossa nudez. As roupas são uma memória contínua de que nós caímos da forma perfeita do qual fomos criados em Deus. As roupas são uma forma contínua de que diante de Deus nós somos nus. E que o nosso instinto nos leva a nos cobrir para que não sintamos vergonha. Mas debaixo da roupa de cada um aqui, somos todos iguais. Debaixo da roupa, a nudez. Debaixo da roupa, a vergonha. Debaixo da roupa, a tolice, a pecado. E nós não podemos ser como os tolos que pensam que não são tolos, de nos acomodar com tantas vestes de roupas caras, roupas de grife, e olharmos no espelho e falar, não há motivo de vergonha, Guilherme. Você está bem vestido? Você está com uma roupa bem ajustada? Não é porque você sentir vergonha. Não é porque você se envergonhar da sua nudez. Você pode viver tranquilamente. Você pode se apresentar diante de Deus, porque afinal, você se vestiu bem. Esse é o maior caminho da tolice. Esse é o caminho da tolice que nos faz achar que as roupas que fabricamos para nós mesmos são suficientes para esconder a nossa nudez, para resolver a nossa vergonha. Como eu disse, o primeiro passo, depois da queda, foi vergonha. O segundo foi esconder a vergonha, a tentativa de esconder a própria vergonha. Mas há ainda um terceiro efeito prático da queda. E esse terceiro efeito prático da queda é a fuga do próprio Deus. É a tentativa de fugir de Deus. Leia comigo o versículo 8 agora, do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vejam, irmãos, que depois da queda, há a presença da vergonha, da culpa e da fuga. Percebam que nada mais é como antes. Adão e Eva, que haviam sido criados em perfeição, à imagem de Deus, cobertos de justiça, e que usufruíam da presença contínua de Deus, agora Adão e Eva se encontravam num estado de vergonha,
cobertos de injustiça e afugentados de Deus. Lembre-se que antes da queda, diz que Adão e Deus conversavam, caminhavam pelo jardim, tinham essa relação contínua de intimidade, de amor, de bondade. Mas a queda fez com que tudo isso rompesse. E agora, quando Deus aparece, Adão e Eva se escondem. Porque o pecado, a nudez, a injustiça, não os faz mais à vontade diante de Deus. Pelo contrário, agora eles tentam fugir de Deus. Por isso, Adão e Eva agora estão nesse estado contínuo de vergonha, injustiça e fuga de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que esse estado de Adão e Eva não afetou apenas Adão e Eva. Mas o que a Bíblia nos ensina é que todos os descendentes de Adão e Eva são herdeiros dessa maldição. De forma que nós já nascemos debaixo dessa segunda condição. Nós não nascemos na condição de criaturas perfeitas, como muitos pensam. Eles olham um bebezinho e falam, ah, que anjinho. Olha que obra de Deus, todo fofinho, todo bonitinho. Mas é uma ilusão. Esse bebê que acabou de nascer, todo fofinho e bonitinho, é filho de Adão e Eva. Lá em casa nós chamamos nossos filhos, né? Filho de Adão, filha de Eva. Porque eles demonstram no seu próprio DNA, na sua carne, nas suas vontades, na sua mente, no seu coração, essa maldição do Éden. O pecado, a corrupção de Deus. As crianças desde cedo já mostram que elas estão debaixo dessa mesma condenação, dessa mesma condição. Não mais a primeira condição de Adão e Eva, uma condição de perfeição, de intimidade com Deus, mas essa segunda condição, a condição da tolice, a condição de fuga de Deus, de vergonha, de tentar encobrir os próprios pecados. É como aquela criança que chega para você lambuzada de chocolate, em toda a cara, e você pergunta, filho, você comeu chocolate? Eu? De forma alguma? Não encostei no chocolate. Ela está toda lambuzada, toda suja, mas ela promete, jura que não encostou no chocolate. Assim são os homens, assim somos todos nós. Nós pecamos contra Deus, nós violamos, mas nós tentamos fingir que nada de mal aconteceu. Nós tentamos, assim como Adão e Eva, fazer roupas para nós mesmos, para tentar esconder o nosso pecado. E nós nos escondemos entre os arbustos, torcendo para que Deus não nos chame, torcendo para que Deus não nos perceba no meio da sua criação. De fato, todos nós já nascemos inclinados a essa emancipação de Deus. Nós já nascemos tentando esconder a nossa vergonha e fugindo do próprio Deus. Irmãos, mas qual que é o resultado prático de tudo isso? De forma prática, como que isso interfere a nossa vida? De fato, pelo fato do homem ter corrompido, de ter perdido a sua comunhão com Deus, e de ter buscado de forma autônoma conhecer a si mesmo, e buscar alegria, ter o conhecimento do bem e do mal, não mais a partir de Deus, mas a partir dele mesmo, é que os homens vivem a sua vida num complexo de existência, sem saber quem são. Justamente porque perderam a sua ancoragem em Deus, mas tentando buscar de forma autônoma conhecer quem são, é que os homens vivem numa crise existencial. Afinal, qual é a pergunta mais importante da história humana que todos os filósofos tentam responder? Quem sou eu? É isso que os filósofos estão tentando responder. Quem sou eu? Quem sou eu? E filósofos e mais filósofos aparecem tentando responder essa pergunta que uma criança tão cedo pode perguntar, e um idoso, às portas da morte, continua se perguntando, quem sou eu? Para que serve a minha vida? Qual é o sentido da vida? Para que eu existo? Será que há algum propósito, algum motivo da minha existência? Essa é a pergunta mais importante que precisa ser respondida. Mas como é que os homens buscam responder essa pergunta?
voltando para o seu estado original e buscando conhecer a si mesmos em Deus. Não. Eles querem, assim como Adão e Eva, buscarem as respostas de forma autônoma. Buscando conhecer o bem e o mal, não mais em Deus, mas neles mesmos. Buscando encontrar esse conhecimento de si mesmos, neles e não em Deus. Mas irmãos, uma vez que nós fomos criados em Deus e à imagem de Deus, nós nunca chegaremos a um conhecimento adequado a respeito de nós mesmos, se não nos voltarmos a Deus, que é o nosso Criador. Qualquer tentativa de tentar conhecer a si mesmo, partindo de um ponto de ancoragem antropocêntrico, isso é, voltado em si mesmo, se tornará falha. Porém, como vocês sabem, nós vivemos num mundo humanista. Um mundo em que tenta dizer para você que o mundo gira ao redor de você. E assim a fala da serpente continua presente em nossos dias. A fala da serpente continua ressoando em nossos ouvidos, dizendo: você quer saber quem você é? Você quer viver bem? Você quer encontrar verdadeira alegria, liberdade? Você quer se livrar da vergonha? Volte-se a si mesmo. Procura se voltar a si mesmo, se agradar, se conhecer. Vocês já ouviram essa mensagem? Essa mensagem está em todos os lugares. A busca se agradar, busca se conhecer, busca fazer coisas que você gosta, descobrir os seus... Busca conhecer o seu próprio eu. Volte-se a si mesmo. Faça uma meditação e olhe para dentro, para que você se conheça. E assim, se conhecendo, você vai encontrar alegria, felicidade, prazer, liberdade. Irmãos, esse é o discurso da serpente. É o discurso dizendo: você quer conhecer o bem e do mal? Você não precisa de Deus. Você só precisa de você mesmo. Você mesmo pode ir tomar do fruto, comer e experimentar. Você não precisa de Deus dizendo para você o que é bom ou mal. Liberte-se. Vá por esse caminho de liberdade. Nas técnicas de meditação atuais, as palestras de coaching, nas escolas de psicologia humanista, nos púlpitos das igrejas e até nos filmes da Disney, a mensagem é a mesma. A resposta está dentro do seu coração. E a musiquinha da Disney, né? E aí nós temos lá o Aladim sobrevoando a cidade, dizendo um mundo ideal. Ninguém para te dizer o que fazer. Basta que você olhe para dentro do seu coração e você vai encontrar alegria. Esse é o mundo ideal. Não tem ninguém dizendo para você o que é bom e mal. Você toma o seu tapete da liberdade e você voa por aí para onde você quiser. E você vai encontrar alegria, liberdade, felicidade. Aparte-se de Deus. Livre-se. Lembre do Salmo 2. As pessoas dizem: rompamos com esses agrilhões que querem nos prender em Deus. Eu quero liberdade, eu quero conhecer a mim mesmo. Eu quero viajar por essa criação e encontrar alegria a partir de mim mesmo. Mas irmãos, esse é o chamado da serpente. Esse é o tolo que pensa ser sábio. Esse é o tolo que é sábio aos próprios olhos. É a filosofia do auto-engano. Porém, como nós dissemos, é impossível conhecer a nós mesmos se antes não nos voltarmos para Deus. Se Deus é o nosso Criador, e Ele nos fez à imagem e semelhança dEle, nós nunca conheceremos de fato quem nós somos, se nós não olharmos para aquele que é de fato a perfeição, a justiça. Como diz João Calvino, e eu vou pedir para reproduzir aqui na tela essa frase dele. João Calvino diz assim: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si, sem que antes contemple a face de Deus, e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Assim é que, sendo a soberba inata a todos nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos. Salvo se por argumentos evidentes, sejamos convencidos de nossa injustiça, imundície, estupidez e impureza. Contudo,
Não somos convencidos disso se voltarmos os olhos exclusivamente para nós mesmos, e não também para Deus, que é a única regra da qual se deve exigir tal juízo. Deveras, porque todos somos propensos por natureza à hipocrisia, uma frágil aparência de justiça nos satisfaz plenamente, em vez da própria justiça. Nós não conheceremos de fato quem nós somos, se olharmos só para nós mesmos. Mas é primeiro necessário olharmos para Deus, olharmos para aquele que é justo, bom e belo, e depois, a partir disso, voltarmos os nossos olhos para nós mesmos. E aí sim teremos consciência melhor de quem somos. É como quando você olha para uma camiseta e diz, essa camiseta é branca. E aí você coloca ela do lado de uma que você acabou de comprar, branca. Aí você percebe que aquela roupa que você achava que era branca, na verdade é completamente amarelada. Mas porque quando não há referência do que é verdadeiramente branco, qualquer coisa amarela parece branca. Porque os nossos olhos não viram ainda o que é verdadeiramente branco. É por isso, irmãos, que jamais teremos uma conclusão adequada a respeito de nós mesmos, se não nos voltarmos primeiro para aquele que é justo, para aquele que é bom, para aquele que é sábio. É por isso que os homens pensam que são sábios. Por isso que existem os sábios aos seus próprios olhos, porque não há gabarito. Eles não olham para aquele que é verdadeiramente sábio, e quando olham para si mesmos, reconhecem sua tolice, não. Eles são autossuficientes. Eles só olham para si mesmos. E aí, como diz João Calvino, um pouquinho de sabedoria já os satisfaz plenamente. O que os faz não buscar a fonte de toda a sabedoria, conhecimento e verdade. Por isso, irmãos, desde Adão e Eva, todos nós já nascemos nesse estado de tolice. Como eu disse no começo, hoje não é para que você descubra se é sábio ou é tolo, mas que tipo de tolo você é. Porque naturalmente, todos nós já nascemos nesse estado de tolice. Nesse estado de autoenganação. Essa autoenganação de querer encontrar a verdadeira alegria longe de Deus. A ilusão de que podemos resolver nossa vergonha com base em nosso próprio esforço, pegando folhas para cobrir roupas, fabricar roupas para nós. Mas a mensagem que encontramos na palavra é que somente Deus pode resolver nossa tolice. As nossas coberturas não são suficientes para nos cobrir, e nunca serão. A não ser que Deus venha até nós e nos cubra, nós nunca seremos livres dessa vida de tolice e insensatez. Ainda em Gênesis capítulo 3, leia comigo agora o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus não se satisfez com as roupas que eles fabricaram para eles mesmos. Ele olha para Adão e Eva e diz, as roupas que vocês fabricam para vocês mesmos não são suficientes, a não ser que eu cubra vocês, a não ser que eu arrume pele para cobrir vocês. Vocês jamais conseguirão de fato esconder a sua vergonha. É por isso que a linguagem de Salomão é tão apropriada para nós. Ele pega o seu filho e diz, você está vendo um homem que é sábio aos próprios olhos? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Há mais esperança para o tolo, que sabe que é tolo, do que para aquele que é sábio aos seus próprios olhos. De fato, todos são tolos, mas o tolo que sabe que é tolo, o tolo que sabe que é incapaz de sair do seu próprio estado de tolice, ele busca ajuda, ele busca auxílio, ele busca cura em algo que está fora dele, não dentro dele. Mas aquele que quer cobrir a sua própria vergonha, achar que há um caminho de sabedoria que ele pode trilhar por conta própria, para esse não há esperança. E se nós vimos aqui, em Gênesis, que a nossa nudez só pode ser coberta com as roupas do próprio Deus, eu quero agora olhar com vocês para o último livro da Bíblia, em Apocalipse, que nós veremos mais uma vez essa mesma imagem,
Pule então de Gênesis capítulo 3 e vá para Apocalipse capítulo 3. Quando agora Jesus, o próprio Cristo, diz à igreja de Laodiceia, veja comigo os versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Jesus dizendo à igreja, ele diz: vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo à igreja. Vocês são ricos, bem vestidos, todos bem educados, e aí vocês olham para vocês mesmos e dizem, a gente não precisa de ajuda. A gente é rico, a gente tem roupa, a gente enxerga bem. Jesus está dizendo, na verdade, vocês não são ricos, vocês não estão bem vestidos, e vocês são cegos, vocês estão nus. E a não ser que vocês venham a mim, e comprem de mim a verdadeira riqueza, a não ser que vocês se vistam com as minhas roupas, e que eu lhes dê o colírio para que vocês vejam, vocês jamais sairão desse estado de infelicidade, de miserabilidade, de pobreza que vocês vivem. Irmãos, essa mensagem de Jesus à igreja, é a mensagem que deve ressoar para nós ainda em nossos dias. Essa mensagem de que, a parte de Deus, nós temos uma ilusão de que não precisamos dele. Essa auto-enganação de que nós somos ricos, bem vestidos, educados, sábios, e não precisamos de Deus. Mas Jesus está dizendo, na verdade, o verdadeiro estado de vocês é um estado de podridão, é um estado de miséria, é um estado de destruição. E dentro em pouco isso vai se revelar. Se não ainda nessa vida, no dia do julgamento final, todos serão revelados diante de Deus. E onde estará a sua riqueza? Onde estarão as suas roupas? Onde estará o seu orgulho? Onde estará essa arrogância de achar que você não precisa de ajuda? Você é tolo, mas você é um tolo sábio aos próprios olhos. E para aquele que é sábio aos próprios olhos, ele não recorre a Deus, ele não recorre a Cristo. Mas Jesus está dizendo, pare de viver na auto-enganação. Pare de viver diante do espelho da academia, achando que você é alguém que você não é. Pare de se auto-enganar. Pare de cauterizar a tua mente, achando que está tudo bem a sua vida, que você pode ser feliz a parte de Deus. Venha a Cristo. Venha a Cristo buscar a verdadeira vestimenta para a sua nudez. Pare de buscar alegria longe desse Cristo, mas reconheça que você é um tolo, e de que a parte de Cristo Jesus não há salvação para vocês. Irmãos, essa imagem do tolo que é sábio aos próprios olhos, é tão evidente no contexto evangélico. Veja, é muito mais fácil entregar o evangelho para alguém que nunca foi de igreja, para alguém que nunca frequentou uma igreja, do que para alguém que está dentro da igreja, mas indo para o inferno. Pessoas que estão dentro das igrejas, dentro de igrejas evangélicas, dentro de um contexto evangélico, e que acham que não precisam de um Salvador, porque afinal eu sou bonitinho, nunca roubei, nunca matei, sou uma boa pessoa, vou para a igreja, dou meu dízimo. Vejam, o que as pessoas estão dizendo é o que a igreja de Laodiceia estava dizendo. Salvador? Eu não preciso de um Salvador, no máximo um ajudador. Mas não um Salvador, porque eu não estou perdido, eu não sou pecador. Eu nasci na igreja. A gente pede testemunho de fé, a pessoa diz, não, mas é que eu nasci na igreja, eu sempre fui uma boa pessoa. Irmãos, boas pessoas não precisam de um Salvador. Quem se acha bom não precisa de Cristo. A não ser que essa pessoa se veja perdida, infeliz, miserável.
essa pessoa jamais irá a Cristo. É por isso que Salomão está dizendo, há mais esperança para o insensato do que para ele. Lembrem-se que o próprio Jesus disse isso. Ele diz, olha, as prostitutas, as meretrizes, os cobradores de impostos, precederão vocês no reino de Deus. Eles estão chegando mais rápido no reino de Deus do que os fariseus. Porque os fariseus, pensando ser bons, não precisam de um Salvador. Mas as prostitutas sabem que não são boas. E porque sabem que não são boas, elas vão a Cristo. Elas reconhecem quem são, a sua podridão, a necessidade que elas têm de um Salvador. Por isso, há mais esperança para elas do que para vocês. Irmãos, o nosso contexto de igreja, de religiosidade, de muitos que cresceram na igreja, é um grande risco. É o risco de você pensar que é uma boa pessoa. É o risco de você achar que não precisa de um Salvador, afinal, eu não sou tão mal assim. Mas isso é autoenganação. Isso é ilusão. E o que Jesus está dizendo é, não se engane, a parte de mim não há riqueza. A parte de mim não há cobertura para a sua vergonha. A parte de mim não há verdadeira liberdade. Por isso, a não ser que vocês venham a mim, a não ser que vocês tomem de mim, que vocês comam do meu pão e bebam do meu cálice, a não ser que vocês tomem as minhas roupas, não há verdadeira alegria, não há verdadeira esperança para vocês. Lembrem-se das palavras de Jesus, que ele disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os tolos, que são sábios aos próprios olhos. Eu vim chamar os tolos, que sabem que são tolos. E porque sabem que são tolos, buscam em mim sabedoria. Buscam em mim liberdade. Em outras palavras, Jesus ele veio buscar tolos que sabem que estão perdidos, mas que precisam desse evangelho, dessa salvação. Lembra de 1 Coríntios 1, 27? Quando lemos que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Em outras palavras, as coisas tolas do mundo. As que nada são. As desprezíveis. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar aqueles que pensam que não são fracos. Aqueles que pensam que são sábios. Aqueles que pensam que são fortes. Deus escolhe os mais tolos, os mais insensatos, para nos vestir com a sua sabedoria, com a sua justiça e com a sua graça. Por isso, irmãos, o Evangelho começa com essa ofensa. O Evangelho começa com uma ofensa. Se você não aceitar a ofensa de que você é tolo, não há esperança para você. Se você não passar pela ofensa, pela dor, pela angústia, pela vergonha, você nunca irá a Salvador. Vejam então que essa vergonha do pecado é uma vergonha, por um lado, maligna, porque nos amassa, mas ela é uma bênção. Porque é somente por meio da vergonha que nós podemos recorrer ao nosso Salvador. Se não houvesse vergonha, nós jamais recorreríamos a Ele. Mas é porque há vergonha, é porque há sentimento de inadequação, é que nós vamos a Deus. Diante da vergonha, só há dois caminhos. O primeiro caminho é a vergonha que mata. O primeiro caminho é a vergonha que vem e causa depressão, destruição e suicídio. É a vergonha de Judas, que traiu Jesus e se matou. Mas há uma outra vergonha, que é a vergonha que também causa dor, que também causa miséria, mas dessa miséria vem libertação, salvação. É essa vergonha que nos leva a Cristo. Não é a vergonha de Judas, mas é a vergonha de Pedro, que também traiu a Jesus, mas que ele vai a Cristo. Quando ele olha os olhos de Cristo, diz que Pedro sente vergonha, mas ele vai a Ele, em arrependimento e em esperança. Que a sua vergonha seja essa vergonha que te conduz à salvação. Essa vergonha que não te leve ao desespero, à morte, à autocomiseração, mas uma vergonha que te conduza ao Salvador. Uma vergonha que te conduza àquele que pode cobrir de você toda a vergonha, toda a miséria, toda a injustiça.
Eu quero encerrar deixando alguns conselhos práticos para que você fuja do auto-engano e da sabedoria aos próprios olhos. Irmãos, para fugirmos do auto-engano, como eu disse, a única forma é tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e olharmos para Deus. Somente quando olhamos para Ele é que poderemos conhecer corretamente quem nós somos. E para olharmos para Deus, nós olhamos para onde Ele se revela. Nós não olhamos para Deus de forma mística, olhando para o céu, falando, Deus, se revele a mim. Não, Deus já se revelou. E a revelação de Deus está na Escritura. Deus se revela por meio de Cristo Jesus, e nós conhecemos a Cristo Jesus por meio da sua palavra. Se você quer voltar os seus olhos para Deus, então volte os seus olhos para a sua Bíblia. A sua Bíblia que está empoeirada na sua casa. Essa Bíblia que você pega eventualmente aos dias de semana. Isso jamais te trará verdadeira alegria, verdadeira liberdade, verdadeiro conhecimento de si mesmo, se você não voltar os olhos para Deus em sua palavra. Somente pela palavra, intermediada pela ação do Espírito Santo, é que podemos conhecer de fato quem Deus é em Cristo Jesus. E então sermos iluminados de quem nós somos. Se você deseja fugir do auto-engano, então reconheça sua condição de tolice e exponha-se à luz da palavra que brilha e ilumina quem nós somos. Assim como aquela aluna de natação, em sua primeira aula, que chega ao professor e diz, Senhor, eu não sei nada, me ensina, eu quero aprender. Que todos os dias, diante da Escritura, você tenha essa postura de alguém que não sabe nada, mas que está diante do Senhor para aprender, do Mestre. Não vá para a Escritura com um tom de arrogância, dizendo, eu já conheço muito da palavra, sou teólogo, já assisti muita pregação, muito curso, sei muito. Não, fecha a tua Bíblia e vai fazer outra coisa. Lembre-se que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então que a nossa postura seja dia a dia nos aproximar da Escritura como uma criança. Eu não sei nada, Senhor, me ensine. Me ensine como no meu primeiro dia. Mostre quem eu sou, mostre quem o Senhor é e mostre quem eu sou. É por isso que os puritanos e a teologia reformada tanto enfatiza a prática do autoexame à luz das Escrituras. Porque quando vamos às Escrituras, devemos fazer esse autoexame e vermos quem nós somos diante da palavra. Irmãos, eu já disse aqui, a gente aprendeu a ler a Bíblia de forma errada. Você era criancinha e lia a história de Davi e Golias, o que a professora dizia para você da EBD? Você é Davi, enfrente os seus Golias. Você é Daniel, você é como Paulo depois de salvo, um missionário, não Paulo primeiro. Irmãos, nós aprendemos a ler a Bíblia encontrando os heróis e achando que nós somos os heróis da história. Mas na verdade, os heróis da história são sombras de Cristo, não de nós. Davi não está representando a nós na história, mas ele está representando a Cristo na história, como libertador. Nós somos o povo inimigo. Esse povo, que a única forma de ser salvo, restaurado, é por meio da rendição, porque por meio da batalha seremos perdidos. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos às Escrituras, e ler as Escrituras contra nós mesmos, e encontrar nos pecados, na maldade, na injustiça, quem nós somos, e naquilo que é belo, justo e bom, encontrarmos o nosso Salvador, encontrarmos o nosso Cristo. Além disso, é pela palavra que seremos amadurecidos, para não cairmos na cilada que o nosso próprio eu corrupto coloca diante de nós mesmos. Por isso, se quisermos lutar de fato contra o auto-engano e prosseguirmos a busca pela verdadeira sabedoria, o primeiro passo é por meio de um confronto contínuo de quem nós somos diante de quem Deus é, diante da sua palavra. Mas em segundo lugar, nós devemos fugir do auto-engano por meio da igreja. Irmãos, só a Escritura, só a Bíblia na sua casa, ela não basta para que fujamos do auto-engano. E o que eu quero com isso não é diminuir o poder da Escritura.
mas é elevar o poder da Escritura quando ela é exposta publicamente por meio da igreja. Irmãos, a leitura que você faz na sua casa diariamente, ela não se compara à leitura e à proclamação do Evangelho que é feito por meio da igreja. Quando a palavra é anunciada a nós e somos apresentados ao Evangelho por meio da proclamação pública da palavra de Deus. Quando você vem à igreja, você não sabe de que lado Deus vai te bater. Às vezes vem umas que a gente nem estava esperando, mas a gente é confrontado, amassado por meio da proclamação pública da palavra, porque esse é um meio de graça. A proclamação pública do Evangelho é um meio de graça que Deus usa para nos confrontar, nos ensinar. Por isso é essencial que você esteja na igreja. No culto online isso não existe. No seu devocionalzinho isso não existe. Mas é por meio da igreja que Deus age de forma extraordinária, falando com o seu povo, quando o povo se reúne e diz: Senhor, fale conosco, como cantamos antes do sermão. Senhor, fale a nós. Assim como o povo de Israel se reunia dizendo: nós somos o seu povo, o Senhor é nosso Deus, fale a nós, nos ensine. Assim é quando nos reunimos como igreja, e juntos nós clamamos a Deus: Senhor, fale a nós. E assim nós somos evitados do caminho do auto-engano. Mas não somente pela proclamação pública da palavra, mas por meio da comunhão. Porque, irmãos, uma das melhores ferramentas que nós temos para fugir da auto-enganação, da sabedoria aos próprios olhos, é quando vivemos uma vida de comunhão com a igreja. E comunhão é diferente de simplesmente vir ao culto e ir embora. Eu estou falando de comunhão de vida no meio da igreja. Porque é somente quando vivemos no meio da igreja é que temos o privilégio de sermos exortados, o privilégio de sermos aconselhados mutuamente. E aí alguém que está no meio da igreja é chamado a atenção por algum irmão, alguma irmã, dizendo: meu irmão, você está se auto-enganando, você está se iludindo, saia desse caminho, isso é loucura, volte para cá. Irmãos, a igreja é um instrumento essencial para que nós não vivamos no auto-engano. Mas por meio da vida uns dos outros, sejamos moldados à imagem de Cristo e continuemos nessa caminhada de sabedoria. Por fim, ainda na igreja, nós também temos acesso aos sacramentos, ao batismo e à ceia do Senhor. Quando nós somos edificados de forma misteriosa e milagrosa, por meio do pão e do vinho, a fugirmos do auto-engano. Quando nós tomamos do pão e do vinho, nós nos lembramos do nosso estado original de tolice e da necessidade que temos continuamente de voltarmos ao nosso Salvador. Porque não se engane, o auto-engano não é um perigo só para o ímpio, só para o não salvo. Mesmo cristãos genuínos podem voltar a trilhar o caminho de auto-engano, quando se apartam da palavra e se apartam da igreja. Por isso, se você não deseja ser esse tolo iludido, esse tolo sábio aos próprios olhos, esse tolo auto-enganado, aqui está o que é preciso. Primeiro, reconheça a sua tolice. Reconheça a sua insensatez. Envergonhe-se pelo pecado. Sinta a vergonha do pecado. Sinta o amargor do pecado. Mas não pare por aí. Busque a Deus. Busque a Deus em Cristo Jesus para ter sua identidade restaurada e a sua vergonha coberta pelas vestes do próprio Cristo. Em seguida, seja examinado constantemente pela palavra. Se exponha à palavra, para que você não volte ao caminho do auto-engano e faça parte da comunhão da igreja, para que você seja admoestado, exortado e instruído. Só assim, irmãos, caminharemos de fato esse caminho de sabedoria verdadeira. Não a sabedoria aos nossos próprios olhos, mas essa sabedoria de Deus, que faz com que tolos se tornem sábios. Não segundo aos próprios olhos, mas segundo a própria sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos tolos. Naturalmente somos tolos. Incapazes de conhecer o bem, o mal, o justo e o belo. Mas, Senhor, não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos.
Não queremos cair no perigo da autoenganação, da ilusão. Mas queremos ser feitos sábios pelo Senhor. Por isso, a despeito da nossa tolice, faça-nos sábios em Cristo Jesus. Ó Deus, cura as nossas feridas. Cura os nossos pecados. A nossa maldade que nos faz tolos. Ó Deus, nós que queremos encontrar alegria, liberdade, longe do Senhor. Que não encontremos paz nesse caminho, mas que sejamos conduzidos a Cristo Jesus, o único capaz de nos dar a verdadeira alegria, verdadeira liberdade. Ó Deus, que todos aqueles que me ouviram aqui nessa manhã, não possam encontrar paz numa vida de auto-engano, mas que sejam confrontados pela Tua palavra, que sejam amassados pelo Senhor, para que olhem o seu pecado face a face, para que olhem a sua nudez face a face, parem de se auto-enganar, tentando encontrar roupas para si mesmos, boas obras para esconder a sua maldade. Mas que todos aqui que me ouviram e me ouvem, possam encontrar salvação unicamente em Cristo Jesus. Aquele que nos dá vestes novas, vestes puras, vestes brancas, para que sejamos encontrados sábios em sua presença, e não como tolos longe do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos essas coisas. Amém.